Alô, alô, bom dia, boa tarde todo mundo. Vamos começar daqui a pouquinho. Então, essa live maravilhosa, estou preparando aqui para chamar a minha queridíssima. Vamos ter uma convidada super especial hoje. Então, espero que vocês estejam aproveitando aí o seu almoço, né? Que seja um dia bem agradável essa sexta-feira, né? Quase Natal, né, pessoal? Então, uma época bem gostosa do ano. Vamos começar no dia de hoje. Aqui, deixa eu ver se eu consegui. Alô, alô, alô. Oi, Tatiana, tá me ouvindo? Tô te ouvindo e você me ouve bem? Perfeitamente, seja super bem-vinda. Que alegria ter você por aqui. Alegria toda minha. Vou até baixar um pouquinho aqui que eu tô achando que eu tô cortando minha cabeça pela internet. Eu acho que eu também estou cortando a minha. Deixa eu solucionar aqui. Pronto, acho que agora tá bom. Agora sim, maravilha. Então, deixa eu só te apresentar para o pessoal. Então, estou muito feliz, pessoal, porque a Tatiana, a gente se conheceu aqui pela internet. Eu gosto muito de seguir pessoas que contribuem na comunidade, pessoas que estão fazendo uma diferença nesse mundo. E a Tatiana, então, é uma cônsul honorária em Michigan. Tatiana, você poderia, por favor, se apresentar aqui para o pessoal? Bom, primeiro de tudo, né, Carol, a internet, às vezes a gente critica, né, porque separa as pessoas, mas ao mesmo tempo une as pessoas. Então, eu tenho uma alegria enorme de conhecer você através da internet e a gente se conectou e eu acompanho o seu trabalho daqui direto de Michigan. Acho sensacional o que você faz pelos seus alunos. Meu nome é Tatiana Bota, eu sou natural de São Paulo, né, daí do Brasil, e me mudei aqui para Michigan há 7 anos atrás, com o meu marido Júlio e com o meu filho Caio, que hoje tem 25 anos, faz 26 semana que vem, já não está mais morando aqui com a gente. Nos mudamos para Michigan por causa do trabalho, né? Tanto meu marido quanto eu trabalhamos para a General Motors, que aí no Brasil tem uma marca que é a Chevrolet, que todo mundo conhece muito bem. E enquanto aqui, depois de fundar uma organização sem fins lucrativos, eu acabei sendo convidada pelo nosso cônsul de Chicago, né, que hoje ele é o embaixador das organizações dos Estados Americanos em Washington, para ser a cônsul honorária. Então, eu sirvo como cônsul honorária. Esse é um trabalho voluntário, não pago, que acompanha a minha vida profissional aqui nos Estados Unidos. Mas a gente pode explorar aí, conforme você quiser, Carol, o que é o cônsul honorário e outras perguntas sobre viver nos Estados Unidos. Com certeza, temos muitas perguntas aqui que o pessoal já mandou, Tatiana, que eu também quero fazer a você. E, em primeiro lugar, te agradecer por você estar abrindo esse espaço durante as suas férias. Como é que estão as férias aí? Nos conte aonde você está hoje. Hoje eu estou em Michigan. Eu voltei de Carolina do Norte há 2 dias atrás e há uma semana atrás eu estava na Flórida, mas na Flórida foi a trabalho, né? Eu fui lá no Disney Institute para fazer algumas coisas para o trabalho, super legal. E aí depois de lá dei só um ping aqui de um dia e fui para Carolina do Norte. Estou de volta em casa. Muito bom. Então, obrigada novamente. E eu gostaria de saber, Tatiana, né? Você já tem um tempo morando aí nos Estados Unidos. O pessoal que me segue também sabe que eu já tive essa experiência de migrar, né? Morar aí também. Eu gostaria de saber como é que foi a adaptação para você e para sua família nos primeiros tempos. Sim, como todo mundo, né, mudar de país é uma coisa que é bastante assustadora no começo. Então, para a gente, foi assustador como foi para todo mundo. O que aconteceu de bom, e tudo que eu falo aqui é na minha experiência, né? Cada um tem a sua experiência, as suas razões para emigrar, as suas expectativas. Comigo, com a minha família, a gente tinha expectativa de vir, já era um desejo de muito tempo. Então, nós nos preparamos, eu principalmente com a língua, né? Muito antes, e por isso é que é tão legal ter você aqui fazendo essas perguntas, mas também nos preparamos emocionalmente para mudar. Os maiores desafios são deixar os amigos e a família para trás. Na minha opinião, esse é o grande desafio, né? Muitas pessoas acham que o desafio é o tempo, principalmente para quem migra para um estado frio, como é o estado de Michigan. Tem gente que acha que é a comida, mas tudo isso a gente não sentiu.
né? E por razões que a gente pode papear aqui, mas para a gente a maior dificuldade de fato foi não ter acesso aos amigos e à família tão fácil como quando você está em São Paulo, por exemplo, que é onde a gente vivia. Apesar de que a gente não se via tanto por causa da rotina, da correria da cidade, mas ainda assim tinha aquela sensação de que a família estava. É só você esticar o braço e você consegue visitar e ter os amigos, que para mim eram as coisas mais importantes. Então a adaptação ela começa antes de mudar, Carol. Muito antes de mudar. Primeiro é entender por quê. Por que você vem? E aí, com isso, entender quais são as suas prioridades quando você muda. Porque cada família tem uma prioridade. Então, o que eu falo, como consul honorária, para as pessoas que me perguntam, que me procuram, e também como cidadã, como pessoa, não compare as suas prioridades às prioridades de mais ninguém. Porque a sua família tem uma necessidade, a família do vizinho tem outra necessidade. Então, a gente olhou para a nossa e viemos. Muita coragem e realmente ter foco nas prioridades, isso com certeza. Quando eu fui morar aí, Tati, eu lembro que isso foi no ano 2000, não tinha internet ainda, não tinha tanta informação como a gente tem hoje em dia sobre as diferenças culturais também, né? Sobre como são as tradições de cada país, o modo de ser de cada pessoa em cada país. Eu não tive muita essa informação, acesso a essa informação quando eu fui morar, sim. Mas você, o que você me conta sobre a cultura americana, né? Quais seriam, assim, as principais características que você nota, as diferenças também? Essa é uma ótima pergunta, porque antes de eu comentar como é que eu vejo a cultura americana, eu gosto sempre de dizer, procure informações que são fidedignas, né? Informações que você sabe que você pode confiar. Hoje a gente tem, como você falou, no ano 2000 você não tinha acesso à internet. Aquilo podia ser até uma bênção, para ser honesta para você, porque hoje tem tanta informação que as pessoas ficam confusas. Verdade. Então a gente tem um monte de grupos de Facebook, a gente tem pessoas que a gente segue aqui no Instagram que são super legais. Mas consulta o consulado, por exemplo, consulta o consul honorário do estado que você está, o que você pretende mudar, porque a gente tem informações que a gente pode dizer que a gente deu uma limpadinha melhor no que é verdade e o que não é. Apesar de que nós somos seres humanos também e vemos o mundo pela nossa lente, né? O que eu vejo daqui? A gente é realmente bastante diferente dos americanos em muitos aspectos. O primeiro dos aspectos, na minha opinião, que nós batemos cabeça é o nosso estilo de comunicação. O americano ele é muito mais direto no estilo de comunicar. Nós, brasileiros, latinos, nós somos mais indiretos no jeito de comunicar. Então, muitas vezes, as pessoas acham que o americano ele é frio, ele é rude, quando, na verdade, é só um estilo de comunicação. Então, primeiro de tudo, quando você vem, você precisa entender que nós somos diferentes, mas que somos complementares. Então, vem com aquela cabeça de que o nosso jeito mais caloroso, mais fácil de criar amizade, é uma coisa que a gente pode educar o americano, mas a gente não pode ficar comparando, né? Então, para o americano ser mais direto quando ele comunica, quando você faz uma pergunta, ele vai te responder sim ou não. Ele não vai fazer assim, talvez, pode ser, quem sabe. E eu tenho várias histórias muito engraçadas, né, que eu posso compartilhar, que são esse conflito no estilo de comunicar. O resto são coisas como comida, como tempo, como se vestir, como se aproximar das coisas no seu dia a dia, que a gente pode explorar. Mas primeira coisa venha sem julgamentos, porque nós somos diferentes, e a gente pode ensinar um ao outro o que é legal de cada uma das culturas. Adoro esse ponto de vista. Realmente é como que quando a gente vai na casa de outra pessoa, né, Tatiana? Cada casa tem as suas regras, cada casa tem o seu modo de fazer as coisas no dia a dia e tá tudo ok. São somente maneiras diferentes de ser. Por exemplo, nessa época, né, meus alunos que moram aí agora estão compartilhando muito que o pessoal, os americanos, por exemplo, eles saem para fazer as compras ou em qualquer momento do ano também de pijama. Então, essa coisa, né, de se sentir à vontade, da maneira que você está na sua casa, de sair na rua à vontade também, uma coisa bem legal e bem diferente, né, do jeito que a gente é aqui no Brasil ou no Uruguai, né, que a gente se arruma para sair, se troca de roupa para ir no supermercado, coisas assim bem diferentes, mas que, como você falou, a gente não comparar, a gente simplesmente ver, olha, que legal, é um jeito diferente de viver, um jeito diferente de fazer as coisas.
Então, e tem muitas histórias, né? Eu gostaria que você compartilhasse alguma, com certeza. Ah, vou. Não, essa coisa de pijama ao mercado, né? Ela é um pouco verdade, mas também é um pouco lenda que as pessoas aumentam, né? Tem gente que vai de pijama mesmo, assim. Quando tá muito frio, veste o casacão de neve por cima, especialmente a gente que está aqui no norte, coloca uma bota e vai para o mercado, faz as coisas e volta. Isso tem a ver também com onde você está no país, que tipo vou dizer, vizinhança você está no país. Isso tem variações. Mas o que é legal de capturar disso é que o americano ele é muito mais relaxado nessa questão de estética, de se preocupar com o que o outro pensa. Porque como a gente tem... Isso tudo tem origem na cultura, né? E também tem a ver com o jeito que as regras são aqui, as leis são aqui, né? A gente aqui vê que o americano ele não fica olhando na sua cara, ele não vai te medir, ele não vai ficar te encarando. Por quê? Porque tem toda aquela questão assim, o meu espaço, seu espaço. Que a gente como brasileiro, a gente tem menos essa noção, né? A gente meio que invade o espaço do outro todo o tempo. E isso é da nossa cultura. E a gente também se preocupa com o que o outro pensa sobre a gente. O americano, de fato, assim, isso eu posso dizer de forma mais generalista, apesar de cada pessoa uma pessoa, tem menos preocupação com isso, né? Eu tenho uma história super engraçada que tem a ver com o Natal, que foi no Natal do ano passado. Nós somos muito próximos dos nossos vizinhos aqui, né? Então, assim, somos amigos deles e, por coincidência, todos os nossos vizinhos são americanos e a gente é muito próximo, né? Muito amigo mesmo. E tem essa história que eu estava falando antes sobre o estilo de comunicação, né? Essa maneira relaxada do americano. Uma vizinha minha, que ela não é nem minha vizinha de rua, ela é uma vizinha algumas casas para trás aqui de onde eu moro. Ela veio no dia de Natal, né? Que o dia de Natal é mais importante para a família americana do que a véspera. Como para a gente, o nosso Natal é a véspera, né? E aí no dia seguinte a gente come o que restou, junta todo mundo de novo e aí continua a festa. Aqui muita gente faz a véspera, mas a grande maioria, o dia 25, é aquela que acorda, né, e faz. Aí ela veio aqui no dia 25 com um vaso de flores e uma caixa de donuts, né? E ela bateu na porta só para dizer, Tati, Merry Christmas, e veio aqui desejar um dia legal pra gente. Aliás, isso acho que foi 2 anos atrás, não foi nem ano passado. Nós tínhamos amigos aqui nos visitando no Natal. E a gente estava tomando café da manhã. Quando eu recebi ela na porta, eu falei, Tracy, a gente estamos tomando café da manhã com os amigos. Você quer se juntar a nós? Ela respondeu, sim. E aí, virou para o marido dela, o Steve, que estava com a cachorra deles, a Matilda, e falou, Steve, vai lá em casa, deixa a Matilda e volta. E ela entrou, sentou e ficou com a gente 4 horas, né? Isso demonstra como é gostoso, para mim é gostoso essa questão direta, né, do americano. Que assim, eu convidei e ela disse sim. Se fosse na nossa cultura, que é o nosso jeitinho, ia dizer assim, ah, não, obrigada, tudo bem. Aí você tem que insistir umas 5 vezes até o brasileiro falar, tá bom, eu vou entrar. Então, isso é uma diferença que a gente precisa entender que existe e não comparar. Ah, quem é mal educado é bem educado? Não, é só diferente. É verdade, é verdade. E aprender de todas as coisas, né? Todas as formas de ser. Então, a Tatiana está hoje em dia em Michigan e eu gostaria de saber se tem muitos brasileiros por aí, se tem muitos brasileiros que precisam, né, da sua assistência aí no consulado, como é que é a situação de brasileiros em Michigan? Bom, como eu comentei, né, a gente tem o consulado que eu represento, ele fica no estado de Illinois, fica em Chicago, né? A gente tem aqui, eu sei que os seus alunos tinham essa pergunta, um total de 10 consulados gerais nos Estados Unidos. Uma embaixada. A embaixada, ela fica em Washington, D.C. A embaixada, vou simplificar, né? Não é exatamente assim, mas só para dar ideia, é como se a embaixada fosse a matriz da empresa e os consulados fossem as filiais. Então, a embaixada, ela cuida de assuntos diplomáticos, de uma maneira geral, relação entre os países, política, dando aí uma exemplificada bem simples no que a embaixada faz. Os consulados, eles são responsáveis por apoiar os brasileiros que vivem no estado ao qual eles representam. Como os Estados Unidos têm 50 estados e nós temos apenas 10 consulados, esses consulados ficam nos estados e cidades principais,
Então, a gente tem em Atlanta, a gente tem em Houston, no Texas, né? Atlanta, na Geórgia, Houston, no Texas, Miami, Flórida, Nova York, Hartson, em Connecticut, em Boston, Massachusetts, Los Angeles, lá na Califórnia, Chicago, né? Que fica em Illinois. Então, Chicago, que é onde eu faço parte, eu sou cônsul honorária de Chicago, Chicago atende 10 estados. É o maior consulado em termos de atender estados. Por que os consulados honorários existem? Porque o consulado mesmo físico, ele está somente na cidade de Chicago. Mas nós temos população brasileira espalhada. Então, cada estado tem um cônsul honorário, que é, como eu falei, uma atividade diplomática, né? Eu não sou diplomata, mas é uma atividade diplomática, não paga. O que a gente faz? O consulado é responsável por documentação para brasileiros. Então, o brasileiro já está aqui no estado, né, que o consulado representa. Então, vamos dizer, as pessoas já estão aqui em Michigan, mas elas precisam renovar o passaporte brasileiro, elas precisam registrar os filhos que nascem aqui nos Estados Unidos, elas desejam registrar casamento, elas precisam fazer procurações, né, tanto para cá, para os Estados Unidos, ou para alguma questão do Brasil. Também atividades que eu apoio são, se a pessoa está em situação de risco, se ela está sofrendo violência doméstica, se tem alguém em situação imigratória que talvez de forma, situação ilegal, né? Cadeia, hospitalização, essas pessoas que não têm apoio, né? Que a gente chama aqui em inglês support system no estado, eu sou a pessoa que sou o braço do consulado para apoiá-los. Olha, que importante, né? E geralmente quando o pessoal vai morar fora, né? Está longe da família, longe de amigos. Então é importante que todos nós saibamos que temos esse auxílio, esse suporte, né? E compartilhar também essa informação com as pessoas que você sabe que estão morando já nos Estados Unidos e estão nessa situação de risco, Sim. né? Sim. E muitas vezes as pessoas não sabem que esse apoio existe, né? Porque o consulado ele acaba fazendo a nossa nomeação de forma orgânica. Eu acredito que a gente pode, inclusive, melhorar, né? O consulado de Chicago ele faz isso muito bem, divulga nas redes sociais, mas eu sei que muitos talvez não façam essa divulgação. Então, se você já está nos Estados Unidos, saiba que mesmo que não tenha um consulado no seu estado, certamente existe um cônsul honorário ou alguém que está lá fisicamente para te apoiar. O que é mais importante dizer, Carol, o cônsul honorário ou consulado, nós não temos poder de polícia ou de imigração. Então, se a gente tem alguém que está aqui de forma, a documentação de forma ilegal, eu não gosto de falar que a pessoa é ilegal, porque para mim não existe ser humano ilegal, né? A situação imigratória ilegal, você não precisa ter medo de se aproximar do consulado, porque o consulado não tem poder de imigração nem de polícia, como eu disse. Não vai te deportar, não vai te denunciar. Para o consulado, todo cidadão é um cidadão brasileiro. Então, a gente vai tratar daquela pessoa. A gente, por exemplo, consegue fazer o que a gente chama de identificação consular, que é um documento que a pessoa tem. Às vezes, a pessoa chega aqui completamente sem documentação, o que eu não recomendo mesmo, né? Que ninguém venha dessa forma. Se for o caso, a gente consegue emitir pelo menos um pequeno documento que a pessoa tem se ela for parar no hospital, que tem a identificação dela, né? Mas é importante dizer que o consulado está aqui para apoiar, seja a pessoa em que situação ela estiver. Legal, isso é muito, muito importante saber. E eu sei que você também participa em atividades e faz, né, atividades aí para a comunidade de brasileiros em Michigan. Então, gostaríamos de ouvir um pouquinho sobre essas atividades. Sim. Eu diria que a principal atividade que o consulado faz é o consulado itinerante. Então, o que é o consulado itinerante? É um consulado que sai, os funcionários do consulado e os cônsuls do consulado, eles viajam para o estado, né? Eles vêm para Michigan ou vêm para, como eu falei, os outros estados que Chicago suporta, e a mesma coisa nos outros estados do país. Eles vêm para o estado, aqui no nosso caso, a cada 6 meses, ficam aqui por 2 dias para atender as pessoas aqui fisicamente. O que isso quer dizer? Vamos supor que tem um brasileiro que tem um passaporte brasileiro vencendo, ou que teve algum bebê nascendo na família. A pessoa não precisa mais ir ao consulado, viajar, que aqui dá 4 horas de viagem, às vezes a pessoa precisa dormir lá, gasta dinheiro com hotel, dinheiro com gasolina. A pessoa não precisa ir lá. O consulado vem até a gente, então eu sou responsável por organizar essas atividades em apoio com a comunidade. Então a gente se une com as igrejas, a gente se une com os voluntários
prepara tudo para receber a comunidade lá. Então, a pessoa inicia os papéis dela para aplicar para o passaporte, ou, como eu disse, os outros exemplos, no e-consular, que é um sistema via internet, super fácil, super prático, inicia o processo lá, faz o agendamento dela, e aí, quando o consulado está aqui fisicamente, ele só tem que ir até lá, na igreja, no prédio que a gente tiver, e aí ele vai receber o atendimento e vai renovar a documentação junto com o consulado. Isso é uma das atividades que a gente faz. Outras são atividades culturais, que infelizmente, na pandemia, a gente parou com tudo, né? Eu tinha antes a minha comunidade brasileira, uma non-profit, uma organização sem fins lucrativos. Desculpa se eu falei inglês, mas você é professor de inglês, né? Então, seu pessoal está aprendendo. Já treinamos o vocabulário. A gente fazia várias atividades aqui, feijoada, carnaval, várias coisas para a comunidade. Agora eu pretendo, em 2024, retomar, porque a gente entrou em normalidade finalmente, e agora eu estou com o consulado aí me apoiando para as coisas. Então eu pretendo fazer atividades, e um dos focos que eu tenho é começar a apoiar, especialmente esposas ou parceiros e parceiras que venham para cá, acompanhando os seus maridos ou esposas. O que eu quero dizer com isso? Em Michigan, a gente tem muita imigração de pessoas que vêm a trabalho e os seus parceiros e parceiras deixam, entre aspas, as suas carreiras para acompanhar essas pessoas. E muitas vezes elas se desconectam da carreira e começam a ficar infelizes e deprimidas porque elas não sabem a língua. E eu acho que a gente pode entrar nesse tópico, né? Da importância disso. Elas não sabem a língua, elas não conhecem a cultura, e aí elas começam a se perder, se isolar no mundinho delas, né? Ficar em contato somente com os brasileiros, o que não te ajuda em nada, deixa eu te dizer isso. E aí ficam infelizes, né? Temos inverno aqui, na minha opinião são 5 meses de inverno, tem gente que fala que são 7 meses de inverno, ponto de vista, né? E aí a pessoa acaba não sendo produtiva e não retorna para a comunidade e fica infeliz. Então, isso é uma das atividades que eu quero focar no que vem. Acho super importante. Realmente, o idioma se torna uma ponte, né? Para a gente poder ter comunicação com os outros e poder fazer as coisas que a gente quer, como trabalhar, como participar da comunidade. E muitas atividades que são fundamentais para todos nós, né? Porque realmente só ficar isolado, ficar só em casa, ficar só, né, falando com as pessoas que falam no mesmo idioma, não vai te dar aquelas experiências que você poderia estar tendo se você falasse inglês. E todo mundo pode aprender, né, Tatiana? Eu gostaria de te perguntar como foi a sua experiência com o inglês. Você já sabia antes de morar aí? Você aprendeu depois? Como é que foi? Eu já sabia. Mas meu marido e meu filho, por exemplo, não sabiam, né? Então eu posso colocar as duas experiências aí. E com a minha proximidade da comunidade brasileira, eu consigo te falar aí o que as pessoas compartilham comigo, né? Eu já sabia porque eu sempre tive na minha cabeça, Carol, o que você ensina aos seus alunos. O inglês, ele abre a porta para o mundo. Ele é a língua formal do mundo, né? A gente tinha que ter uma e, por coincidência, é o inglês, né? Então, se você quer de qualquer forma, mesmo que você não tenha nenhuma prospecção de vir morar nos Estados Unidos ou em algum país de língua inglesa, no Brasil você vai fazer uso do inglês a todo momento. Então, eu entendi isso muito cedo na minha carreira, porque eu queria expandir, isso é da minha personalidade, né? Cada pessoa é diferente. Eu queria expandir o meu mundo fora do meu mundo, né? Eu comecei a aprender por conta e fui aprendendo, e aí professores particulares são, para mim, a melhor alternativa, né? Porque são pessoas que estão no seu 1 a 1, entendem de onde você vem, para onde você está indo, os seus objetivos, até para adaptar, né, Carol, a necessidade da pessoa. Então, eu sempre fui aprendendo. Quando eu cheguei aqui, eu já sabia, né? Obviamente, o meu inglês, ele é, vou dizer que completamente diferente do que quando eu cheguei. Mas eu já me comunicava muito bem, a ponto de não precisar depender de ninguém para fazer as minhas coisas. E quando as pessoas perguntam como foi que eu retomei a carreira tão rápido, como foi que eu acabei numa posição de cônsul honorária tão rápido, eu estou aqui só há 7 anos. Isso, eu vou dizer que, obviamente, tem a ver com o meu jeito de ser, né? Sou grata ao meu jeito de ser, mas isso tem muito a ver com a língua. Se eu não soubesse falar inglês, ou se eu não estivesse disposta a evoluir no inglês,
eu jamais teria conquistado tudo tão rápido como foi. Foi, por exemplo, diferente para o meu marido, né? Ele não tinha o domínio da língua e ele veio e aprendeu aqui. Hoje ele está anos-luz, né? Muito melhor, mas ele teve muito mais, vamos dizer assim, sofreu muito mais, porque a gente tem aquele negócio de, eu não falo bem o suficiente, o meu sotaque, o não sei o não sei o que lá. Então, para ele foi mais complicado. Para o meu filho, que veio aos 18 anos, também. Ele foi, teve que ficar 1 ano e meio aprendendo, né? Ele ia para a escola de inglês no Brasil, mas adolescente, pré-adolescente, prestava atenção em coisa nenhuma, né? Então chegou aqui, teve que aprender na raça, e aí foi para a escola, aprendeu, mas teve um delay de entrar para a comunidade americana porque não sabia a língua. Olha só, experiências reais, pessoal, de vivências aí com inglês nos Estados Unidos. E tem pessoas que estão assistindo agora a gente que, quem sabe, irão morar no futuro, ou estão pensando em morar, ou quem sabe já moram, né, nos Estados Unidos, estão pensando, as que já não foram ainda, né? Será que eu deixo para aprender lá? Será que eu deixo para aprender com os americanos? Né? E realmente é um desafio muito grande. Eu, quando eu fui morar lá no ano 2000, que eu fui fazer uma missão voluntária, né? Eu tinha feito uns cursos de inglês no Uruguai, mas naquela época, Tati, que era, sabe, só você ouvindo o professor, com livro, não tinha oportunidades da gente ouvir nativos falando, né? A menos que o professor colocasse um cassete para a gente ouvir, ou se você ouvisse na TV, quem sabe alguma entrevista num canal, né, internacional. Uhum. Mas quando eu cheguei para morar nos Estados Unidos, eu fui compartilhar apartamento com 5 meninas americanas, todas americanas. Então, realmente, o inglês que eu tinha, ele não era, assim, suficiente para eu poder me comunicar. Então, dependi de pessoas para poder pedir minha comida em restaurantes. Eu não conseguia atender uma ligação, sabe? Porque eu tinha pânico de atender a ligação e não entender o que a outra pessoa estava falando. Levou um tempo para mim, realmente, eu poder me sentir à vontade, né? E por isso que hoje em dia eu converso muito com as pessoas, né, que estão pensando em ir para lá, da importância da gente se preparar antes para você poder evitar esse momento assim de desconforto, de realmente de limitação, porque você Sim. fica limitado, né? Sim. Não, e eu assim, a minha perspectiva é, se você tem a oportunidade de aprender a língua antes, obviamente, se de repente o seu parceiro, sua parceira, recebe uma proposta para ir amanhã e você não tem o inglês, é o que é, né? E aí você vai e não tem o inglês. Mas se você tem esse desejo, se preparar com a língua é a coisa principal. Porque, como você disse, depender de alguém para pedir sua comida, a insegurança, você se sente tão... por falta de ter uma outra palavra, isso te faz te sentir tão pequeno quando você não tem habilidade de comunicar. Porque o que separa a gente dos animais irracionais é nossa capacidade de pensar, nossa capacidade de comunicar. Já é difícil quando você fala uma língua, uma outra língua que não é sua língua mãe, você está aprendendo, até sua personalidade meio que muda. Porque você não consegue expressar do jeito que você consegue se expressar na língua mãe. Imagina se você vem sem nada. Essa dependência... E não tem nada a ver com ter uma personalidade mais extrovertida, mais introvertida. Para todo mundo, depender do outro, ou não ter a habilidade de pedir uma coisa, ou de ir ao médico sozinho, ou de simplesmente sair para dar uma volta e ir ao mercado, é muito triste para quem imigra. E aí, essa ausência da comunicação, e eu quero estressar isso o máximo que eu puder, não só pelo fato de você ser uma professora de inglês, mas porque eu acredito nisso. A ausência da comunicação, ela te limita de formas que vão fazer você cada vez voltar mais para dentro, e aí ficar lá na internet olhando, e é verão no Brasil, olha lá minha família, ai, nasceu meu sobrinho, ai, meu Deus, e eu era tão feliz e não sabia, ao invés de aproveitar o momento que você está aqui, né? Eu falo para as pessoas que me procuram pelo consulado, ou amigos, ou na comunidade, o seguinte: a minha família veio para ficar. Nós agora somos cidadãos americanos e é aqui que a gente vai viver. Aqui é a nossa casa. Mas tem pessoas que vêm por 3 anos, porque vêm para fazer uma faculdade, ou vem, como você, veio numa missão, pessoas que vêm pela igreja, pessoas que vêm por o que a gente chama de international assignment, que são 3 anos, 2 anos pela sua empresa.
Não importa como você veio e quanto tempo você quer ficar. Seja por 1 ano, 2 anos ou a vida inteira, você precisa aproveitar esse momento que você decidiu, como pessoa adulta, vir. Então, assim, a língua, ela é o que vai te dar a chance de aproveitar. Você vem, se você sabe falar, mesmo que você não queira voltar para o mercado de trabalho, por exemplo, você fala, não, eu vou cuidar das minhas crianças, vou ficar em casa, sei lá, eu não posso trabalhar porque eu estou estudando. Você pode fazer um trabalho voluntário, você pode fazer amigos que serão amigos para a vida toda, você pode participar da comunidade e realmente aprender. Sem a língua, não acontece. Definitivamente não acontece. É verdade, totalmente. E evitar, como a Tati falou também, é se isolar, né? Ficar somente ali na sua casa. Você vai, se você se isola, você vai ver que você começa a sentir, né, depressivo, você começa a sentir sentimentos que não são legais e a nossa cabeça começa a trabalhar muito, né, naquilo de que, eu não vou conseguir, eu não sou capaz, eu não... Então, gente, se alguém de vocês está nesse momento passando por essa situação, eu quero que vocês saibam que não, que você consegue, tá bom? Que seja no nível que você estiver do inglês agora, você consegue aprender, você consegue fazer isso em casa, né? E tem hoje em dia muitas formas. Eu tenho alunos conversando com chat GPT, por exemplo, que é uma inteligência artificial que a gente acessa gratuitamente de casa. Então, realmente, tem muitas formas da gente treinar o idioma e a gente aprender também. Mas saibam que vocês conseguem mudar essa situação e é só a gente dar um primeiro passo para o segundo passo ficar mais fácil. Daí tem experiências te esperando, tem que curtir esse país incrível que você está morando. Tem muita coisa boa, tem muitos lugares para conhecer. Tatiana, você me conta um pouquinho dos lugares aí que você já esteve, que você gostou de conhecer, interessantes. Você falou, o país é enorme, né? E uma coisa muito interessante sobre os Estados Unidos é a conveniência para viajar. Inclusive, eu acabei de ver que a minha amiga aqui do Michigan Travel List, que inclusive vocês deveriam seguir, ela acabou de entrar aqui porque ela fala sobre viagens em Michigan, por sinal. Michigan é um estado que a gente chama de Pure Michigan, é um estado pura natureza, né? Que pouca gente conhece, infelizmente, mas assim, tem muito lugar para ir. Então segue ela aqui, porque realmente tem cada foto que eu falo, não é possível. Ela deve ter inventado isso. Mas o Instagram é super legal. Bom, eu já fui para pelo menos uns 20 estados aqui nos Estados Unidos e todo ano eu me determino a conhecer um novo estado. Por quê? Como eu estava falando aqui, nos Estados Unidos, é muito conveniente viajar, né? É um pouco diferente do Brasil, que é um pouco mais complicado para ir de um estado para o outro, em termos assim, às vezes as estradas não são tão caprichadinhas, ou não tem tanta conveniência, né? Aqui todo lugar tem banheiros e paradas convenientes, as estradas são legais, mas o que eu quero dizer é fácil aqui entrar no carro e escolher para onde você vai. Então, lugares que eu primeiro vou dizer para visitar, que eu sou bias, né? Tô enviesada aqui, é vir para Chicago, né? Eu tô a 4 horas de Chicago. Para mim, a Chicago é uma das cidades mais bonitas das quais eu já visitei. É uma cidade que mistura arquitetura nova com arquitetura antiga. Eu acabei de ver um TBT seu, que você estava em Chicago, então você pode validar o que eu estou falando. Visitar Chicago é espetacular. Não vá lá no friozão, porque se estiver nevando, você não vai ver tudo tão bonito, mas eu diria que a partir de abril, Chicago é um lugar para você ir, definitivamente, né? Muita gente escolhe a rota Orlando, Nova York, que é bastante legal, né? Eu já fiz isso muitas vezes, quando eu morava no Brasil também fazia, que é uma vibe diferente, eu diria, né? Acabei de voltar lá de Orlando, né? Porque, como eu falei, eu estava lá com o pessoal do Instituto da Disney. É legal por causa dos parques. É uma outra vibe, né? A gente fala que lá agora em Orlando a língua oficial é o espanhol, já não é mais o inglês. Aí você vai para Nova York, que também é super interessante, aquela vibe de cidade, né? Que eu diria que também é legal para ir. Também vai entre abril e novembro, eu diria, para você não estar lá na neve. Se quiser ver neve, vem para Michigan, no inverno não. Onde eu moro não tem tanta neve quanto comparado à Upper Peninsula, né? Que é a parte de cima aqui, né? Michigan é uma mãozinha, eu tô aqui, ó. Então aqui a gente não tem tanta neve, tal, mas aqui, ó, se você quiser ver coisa bonita, neve e tal, você vai para cá esquiar. Tem muito estado, né? Texas é espetacular, muito legal para você ir também. O meio, quando você vai para o Tennessee,
Califórnia, né? Também é lindo, né? Lindo de se ir. Então é um país que dá para você explorar de muitas formas, Carol. E treinar o seu inglês, né? Que como no Brasil, cada estado dos Estados Unidos tem um sotaque diferente, um jeito diferente de usar as palavras e de se comunicar, do mesmo jeito que a gente tem aí nos 26 estados do Brasil. E voltando mais uma vez no que você falou sobre comunicação, que eu quero só citar uma coisa importante aqui, a gente, quanto menos a gente se comunica, menos a gente se comunica. E como dizia o Chacrinha, quem não se comunica, se trumbica, né? Que, assim, se você não se comunica, se você não se abre para a língua, você vai ficando somente na comunidade brasileira. Então, eu diria que a comunidade brasileira ela tem que ser um complemento da sua vida aqui, porque é gostoso estar com o brasileiro, é gostoso a gente ter o nosso jeito de comemorar, de celebrar, de fazer festa. Falar em português é delicioso, porque chega uma hora que você fala, eu preciso falar em português. Imagine você, Carol, espanhol, português, inglês, mas não faça somente isso, porque cada vez você vê menos, cada vez você se interessa menos, e aí vai ficando difícil de viver o tempo que você vai viver aqui. Sim, sim, sim. E tem muitas oportunidades. Depois eu vou deixar aqui embaixo da live, pessoal, uns links para vocês também. Tem voluntariados, tem escolas que vocês podem fazer aula gratuitamente de inglês aí, estando nos Estados Unidos. Eu vou deixar as informações aqui, sim, de algumas informações que os meus alunos já estão compartilhando comigo e Legal. ajudam muito, né, para a gente poder já começar esse 2024, que está chegando daqui a pouquinho, com o pé direito. Já deixa eu corrigir aqui, porque eu expliquei de um jeito, aqui minha amiga do Michigan Travelist, eu estava falando que aqui para cima na Upper Peninsula, né? Mas deixa eu dizer que o estado de Michigan é isso e mais uma coisinha aqui em cima, tá? Então, só para ela não ficar brava comigo, que eu não expliquei direito. A Upper Peninsula está aqui, mas aqui para cima a gente vê mais neve. Beleza, pessoal. Sigam aí a Michigan Travel List. Dicas incríveis de viagem. E vamos aproveitar esse país lindo que vocês estão morando. Vocês vão morar daqui a pouco. Tati, eu tenho aqui algumas perguntas que foram enviadas, né, pelo pessoal aqui no Instagram, para a gente poder ir já indo para o final dessa live. Então, uma das perguntas aqui, por exemplo, como faço para agendar uma consulta no consulado dos Estados Unidos, do Brasil? Isso depende, né? Se você está aqui nos Estados Unidos já, nós temos um sistema que chama e-consular, né? Todos os consulados têm. Então você vai, se você quiser ver até como funciona, mesmo que você não esteja aqui na região de Chicago, pode entrar no meu perfil aí no Instagram, você vai ver lá, se você digitar Consulado Geral do Brasil no Google ou no Safari, onde você tiver, vai aparecer o site do consulado, né? E aí você vai ver lá que existe um sistema que chama e-consular. Então, se você está em algum lugar que você, aqui dos Estados Unidos, tá? Isso não é para quem está fora dos Estados Unidos. Você entra no e-consular e lá você vai ver qual é o assunto que você quer tratar, quer renovar passaporte, quer transferir seu título de eleitor, por exemplo, para cá, porque você mora aqui. Você preenche tudo ali no e-consular e marca o seu appointment, né? Seu horário com o consulado. E aí você vai no consulado no horário marcado e faz o que você tem que fazer. Ou usa o e-consular para quando o consulado itinerante estiver no seu estado, e aí você marca um appointment do mesmo jeito. A única diferença é que em vez de você dirigir até o consulado vem até o seu estado. Agora, para quem está fora dos Estados Unidos, aí você faz tudo relacionado a vistos, tudo mais, na embaixada dos Estados Unidos no seu estado, ou no consulado no seu estado, né? Isso, do consulado nos Estados Unidos é para residentes dos Estados Unidos já, não é para quem quer imigrar para cá. Certo, certo. Beleza. Então, o e-consular, super prático. E se você tiver uma situação de emergência, alguém que está morando nos Estados Unidos, brasileiro, está numa situação de emergência, ele usa também o e-consular para solicitar assistência? Aí, nesse caso, a gente tem um telefone no site do consulado, que é um telefone para emergências. Obviamente, numa situação de emergência que requer a polícia, por exemplo, você liga 911, né? Se você está, sei lá, infelizmente, numa situação de violência doméstica, a primeira coisa que você faz é ligar 911. Você vai ligar para a polícia e, a partir daí, depois que aquela situação do momento é resolvida, aí você pode entrar em contato conosco no consulado, seja no consulado honorário, se você tiver um estado que não tem um consulado físico,
ou naquela situação de emergência, no telefone de emergência do seu consulado, para que a gente possa te dar suporte, né? Te indicar possíveis orientações legais para você procurar, o que fazer a partir dali. Beleza, então. Tenham aí, pessoal, os números de telefone e saibam que vocês têm essa opção, esse suporte, vocês não estão sozinhos, né? Então, nunca estamos sozinhos, sempre olhar para a nossa comunidade, olhar para os vizinhos, né? Conversar, dar um oi, isso é fundamental para a gente estar comunicadas, que nem a Tatiana falou hoje, que é muito importante para a gente poder se sentir melhor nesse ambiente que a gente mora. E assim, então, reforçando mais uma vez, né, o consulado, ele não tem poder de polícia nem de imigração, então assim, se você está numa situação que você precisa de um apoio vivendo aqui, o consulado está lá para você. Reforçando o que eu falei no início, né, que eu vi que tem bastante gente que entrou, saiu, não importa qual é a sua situação imigratória ou se você está passando por uma dificuldade no seu relacionamento dentro de casa, o consulado não está aqui para julgar, não está aqui para nada disso. O nosso papel é acolher você como cidadão, como cidadã e te dar os recursos necessários para que você consiga ter essa situação encaminhada. Muito bom, muito bom. Então, temos sim sempre um auxílio, temos alguém que pode nos ajudar. Para quem não estava aqui no comecinho, sejam todos bem-vindos, os que entraram agora. Essa live fica gravada para vocês assistirem depois e poder, né, ouvir aqui das experiências lindas que a Tati contou para a gente, experiências reais de imigração, adaptação à cultura americana. A gente, então, falou um pouquinho sobre os serviços que o consulado oferece aos brasileiros aí já que moram nos Estados Unidos, né, e da importância do pessoal que está se preparando para morar nos Estados Unidos, né, das coisas que vocês devem procurar informação, do idioma, né, e quanto isso vai mudar a sua experiência lá depois. Não sei, Tati, se tem alguma outra coisa que você gostaria de adicionar aqui nessa live. Eu quero reforçar mais uma vez, Carol, que o quão importante é a sua função para essas pessoas que você apoia, todos os seus alunos, todas as pessoas que de repente entraram aqui ou que vão ver isso depois. A língua, ela é de fato uma catapulta para você, para qualquer coisa que você queira fazer. Eu não canso de repetir que se a sua experiência vivendo no exterior, seja nos Estados Unidos ou em qualquer país que fala a língua inglesa, ela seja temporária ou definitiva, a língua ela é o que vai te direcionar para ter sucesso ou não. Mais uma vez, as pessoas que são mais extrovertidas, elas têm mais facilidade para se atirar, as introvertidas um pouquinho menos, mas todo mundo pode aprender e comece a aprender ontem, né? Coloca aí nas resoluções de final de ano. Eu, por exemplo, coloquei nas minhas resoluções de final de ano. Carol, talvez você possa me ajudar também a aprender o espanhol, né? Que é a meu próximo desejo. Porque eu quero estar preparada se um dia o espanhol for requerido de mim. E porque eu acho que língua abre as portas para o mundo. Abre as portas para conectar, abre as portas para você realmente aprender. Que eu acho que é a função, né? Aprender e dar, né, Carol? Porque a gente está aqui para receber e para dar de volta. Receber e dar de volta. Então, como é que você faz isso se você não consegue se comunicar? Então, primeiro, cuida de você. Aprende a língua, procura a Carol. Procura aprender de fato o máximo que você puder. Não liga para o seu acento, para o seu sotaque. Gente, o sotaque é a sua música, é o que você é. Não adianta querer aprender inglês para tirar o seu sotaque. Aprenda inglês para mostrar quem você é com todo o sotacão do mundo. É isso que eu falo para as pessoas. Aí você decide o que você quer fazer da sua vida. Sem a língua, no exterior, você deixa os outros decidirem as coisas para você. E isso não é de fato que vai te fazer feliz. É muito pelo contrário. Essa é a minha mensagem aqui, Carol. Definitivamente inglês, inglês, inglês. Então, fica a dica, pessoal. Inglês, por favor. E todos nós conseguimos aprender. Seu sotaque é lindo, é a sua história, é quem você é, de onde você vem, né? E poder nos comunicar é uma ponte, com certeza, vai abrir portas não somente nos Estados Unidos, mas em qualquer lugar que você estiver, oportunidades, como a Tati já compartilhou com a gente da vida dela e como eu compartilho com vocês da minha. Então, obrigada a todos pela presença hoje, Tatiana, pelo seu tempo durante as suas férias, realmente muito valioso para a gente. Espero que você continue aproveitando
e que essa passagem de ano seja muito boa, muito abençoada para todos nós. Obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada a você. Feliz passagem de ano. E para quem está aqui agora ou depois, meus contatos estão aí no Instagram. Você pode me procurar se estiver aqui na jurisdição de Illinois, de Chicago, para o que você precisar do consulado. Beleza. Muito obrigada, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau.